Retrospectiva 2024. Oferecimento Ecoelectric, energia solar e bombeamento. Papelaria do Estudante, a marca inesquecível na volta às aulas. CREF 15, cada vez mais comprometido com a educação física e a sociedade piauiense. Piauí Rastreamento, mais tecnologia e segurança para você. Colégio SEI, uma série a cada 6 meses. Fly, tudo o que você precisa em um só lugar. Que tal revermos as emoções do esporte? Sara Menezes se tornou a única brasileira medalhista de ouro olímpico como atleta e como técnica. Foi nos Jogos Olímpicos de Paris. Mas também tivemos perdas. A morte do atleta da canoagem, Lívio Claudinei, na barragem do Bezerro. Uma tragédia que toca o coração dos piauienses até hoje. Quando a gente fala de começo de ano, a gente fala de competição de base, Copa São Paulo Júnior de futebol. Iniciando a temporada, a Sociedade Esportiva Tiradentes fez bonito para o futebol piauiense no futebol de base. Chegou até a terceira fase da competição. E querendo fazer história, fazer diferente, conseguiu, viu? Esse trabalho que já era feito há um bom tempo, uma boa base aí construída pelo Nildo lá na equipe. Mas aí caiu diante da forte equipe do Novo Horizontino. Garantiu um resultado histórico para o Piauí. É uma campanha bacana, muito valorizada. O resultado foi positivo, a campanha foi boa. Ante a alegria incontida, uma prece a vibrar. Na pré-Copa do Nordeste, o futebol piauiense foi representado pela Associação Atlética de Altos. Realmente marcou uma temporada que o time ficou aí conhecido realmente pela qualidade de bater pênaltis. E no primeiro jogo, uma vitória dramática sobre o Santa Cruz de Recife do Lindolfo Monteiro. Depois do empate no tempo normal, foram 24 penalidades e a partida terminou 11-10 para o nosso representante, o Altos. Para garantir essa classificação à segunda fase. Mas quase não acaba, hein? Agora, se tem um jogo que marcou a Copa do Nordeste, não tem como. Que expectativa que foi River e Bahia, sábado de carnaval no estádio Albertão. O poderoso time do Bahia, dirigido por Rogério Ceni. Os torcedores querendo ver aí Rogério Ceni, todo mundo também querendo acreditar que esse River ia sim bater de frente com esse Bahia. Pois o time riverino venceu o time do Bahia por 1-0. E por esse gol aí que o Crislan fez e garantiu essa vitória do River diante do Bahia aqui em Teresina, no estádio Albertão. E agora? O River vai fazer bonito na Copa do Nordeste? Fez não. Logo em seguida acumulou resultados negativos e acabou eliminado. O Altos chegou até as quartas de final. E claro que quando a gente viu Altos enfrentando Fortaleza, depois do que fez também com o Santa Cruz aqui na pré-copa, por que não? E foi eliminado pelo Fortaleza na Arena Castelão, perdendo pelo placar de 5-0 no estádio Castelão e caiu fora da Copa dos Clássicos, a Copa do Nordeste. Copa do Brasil, em que o nosso representante, o Fluminense, enfrentou o Fortaleza no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Mas caiu um toró que deixou o gramado do Lindolfo Monteiro sem condições para a prática do futebol. Gramado alagado, o primeiro tempo terminou 0-0, mas o gramado ficou impraticável para o segundo tempo. Não tinha como haver jogo. Solução: deixar para o dia seguinte a segunda parte do jogo. O jogo começou num dia e terminou no outro. E o placar foi de 3-0 para a equipe cearense, se classificando para a próxima fase da competição. O River Atlético Clube também representou o futebol piauiense na Copa do Brasil. O Ipiranga, do Rio Grande do Sul, o adversário. O Ipiranga, sem aquela tradição dos grandes clubes de futebol brasileiro. Então, era a oportunidade para o River vencer, passar de fase na Copa do Brasil. Mas não deu. Foi eliminado da Copa do Brasil da temporada logo no primeiro jogo.
Na disputa do Campeonato Piauiense, mais uma transmissão da TV Cidade Verde, que ao longo dos anos tem feito história, né, na transmissão do nosso futebol local. Nas semifinais, o Altos conseguiu passar pelo time de Oeiras. O Altos, eu costumo dizer que o Altos é o time, hoje, atualmente, é o time mais copeiro do futebol piauiense. O outro jogo da semifinal foi no Albertão, River e Parnaíba, também nos pênaltis, e o Parnaíba passou. Coroou realmente a equipe do Altos mais uma vez, num bom momento, comprovando tudo que o Altos é para o nosso futebol, mas também no final marcada pelo histórico da equipe do Parnaíba e por toda essa tradição. É um time que tem apenas 10 anos aí de existência, mas já são 4 títulos piauienses. Então isso é muito significativo, né? Em 10 anos apenas de história, já conquistar 4 títulos estaduais. Mais um troféu para a galeria desse clube piauiense. Eu sou o Altos de coração. O futebol piauiense esteve na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano de 2024, com 3 representantes. O Fluminense, Altos e o River Atlético Clube. A expectativa era de vitória, 3, e vai dar para pelo menos 1. O Fluminense é um time que costuma decepcionar quando chega nas competições nacionais. Se despediu da Série D na primeira fase. O River talvez tenha sido a maior decepção, talvez não. Eu acho que foi a maior decepção do futebol piauiense no ano, né, o River, porque havia sido campeão piauiense em 2023 e havia realmente uma expectativa de que o River iria vir muito forte. Passou ali raspando, mas caiu em seguida. Quanto ao River Atlético Clube, o nosso representante foi eliminado pelo Porto Velho. Aqui em Teresina, tivemos um empate de 2-2 no estádio Albertão e no jogo de volta, que aconteceu lá em Rondônia, no campo do Porto Velho, 0-0 no tempo normal e nas penalidades, 5-4 para o Porto Velho, eliminado o clube tricolor. Ficou o time de Altos, foi avançando. Foi o time que conseguiu ir mais longe aí. Pegou o 13 de Campina Grande. Quase chega às quartas de final da competição. Chegou às oitavas. No estádio Lindolfo Monteiro, contrariando toda aquela expectativa da torcida, Altos perdeu o jogo, foi para Campina Grande com poucas esperanças, pois não é que Altos chegou lá e ganhou o jogo no tempo normal, forçando o desempate nos pênaltis. Aí, infelizmente, o time piauiense perdeu a parada e caiu fora também da Série D. Olha, não dá para esquecer toda a expectativa que a gente criou para Paris 2024. Com Sara Menezes no comando técnico da Seleção Brasileira de Judô Feminino. Se tornou a primeira mulher do Brasil a ser medalhista olímpica, como atleta e como treinadora. E muita vibração da nossa atleta que deixou os tatames, agora para ficar no comando técnico da equipe brasileira de judô. A torcida piauiense acompanhou os Jogos Olímpicos de Paris com enorme interesse. O futebol feminino do nosso estado sendo representado por ela, Adriana Maga, mais uma vez, e com medalha olímpica na bagagem. Além de titular da seleção brasileira, capitã do time. Ah, como teria sido bom para nós. A Adriana levantando o troféu olímpico de futebol. Infelizmente, perdemos o título. Ficamos com a medalha de prata, com vice-campeonato. Mas a Adriana ainda tem muita bola para jogar pela seleção brasileira. No badminton, destaque para Juliana Viana. Teve uma derrota e uma vitória. E essa vitória foi importante porque foi a primeira vitória de uma atleta do badminton brasileiro numa Olimpíada. Nas Paralimpíadas, claro que nossa expectativa ficou da mesma forma. Primeiro, porque o Piauí já tem também um pouquinho de tradição de ter representante dentro das Paralimpíadas. E o Luiz Carlos Cardoso, da canoagem, piauiense de picos, extraordinário, várias vezes campeão do mundo. Não dá mais nem para contar quantos títulos mundiais o Luiz Carlos tem em 2 categorias, porque são muitos. Ele conquistou a medalha de prata. A Keila Barros, no atletismo,
atletismo. Fez bonito. Ela ganhou medalha de bronze. Ela que no atletismo conseguiu feitos históricos no ano de 2024. Por exemplo, uma medalha no Japão, em Kobe, medalha de prata no Campeonato Mundial. E melhorou ainda quando no meio de todo esse processo de preparação a gente conheceu a Raíssa Veras, que é atleta do Piauí, mas que mora há anos em São Paulo. Lá conheceu a esgrima em cadeira de rodas e se classificou para essa competição. A Série B do Campeonato Piauiense desse ano talvez tenha sido a melhor, né? A maior edição da Série B aí dos últimos anos. Porque ela veio muito diferente, né? É uma competição que, apesar de ser um pouco mais curta, mas ela já começou trazendo muita rivalidade. A presença do campeão mundial Jorge Henrique. Um jogador campeão mundial de futebol pelo Corinthians Paulista. Grande craque do Corinthians, do Botafogo do Rio de Janeiro, e que veio para Teresina, vestia a camisa do Piauizão Vibrante na Série B do Campeonato Piauiense. O Jorge Henrique veio para jogar, né? Não veio para ficar de chinelinho, como a gente chama. Jogou todos os jogos. O Piauí consegue se consagrar campeão da Série B. Segurou o Atlético na final no empate de 0-0. E aí nos pênaltis deu o Piauizão Vibrante. O Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. 6 equipes inscritas, 6 equipes participando do campeonato da temporada. Entre elas, a Liga de Futebol da cidade de São João, do Piauí. Foram 34 gols em 2 jogos. Os dirigentes chegaram à conclusão de que era melhor não continuar e pediram à Federação Piauiense que o clube fosse afastado. Também ficou marcado aí por novidades. Foi essa chegada e a entrada do Atlético Piauiense também com uma equipe feminina para movimentar ainda mais essa disputa do nosso futebol. No judô, eu vou dar destaque para uma garota que tem 15 anos de idade e tem se destacado muito nessa modalidade. Geiciara Vidal, recentemente, ela participou dos Jogos Escolares Brasileiros, é uma espécie de Olimpíada do judô, e ganhou a medalha de ouro para o Piauí. Futebol feminino, o Piauí tem um outro destaque, mais um. É a Ingrid Piauí, é uma menina ainda, 17 anos. Ela joga pelo Internacional de Porto Alegre e ganhou o título brasileiro. É campeã brasileira sub-17 pelo Internacional. Jogou tanta bola que foi convocada para a seleção brasileira da categoria. Eu vou falar agora com alegria sobre o vôlei. O Piauí voltou à elite do voleibol nacional, não foi na mais importante categoria, mas foi na categoria de base sub-16. Na final, venceu Rondônia por 3-0. A chegada da D-Liga, o Campeonato Piauiense de Futebol Set Society, o principal torneio de futsal do país, torneio regional e estadual, realmente foi um marco ainda maior, porque ele aconteceu nos 10 anos da competição. Era o ano 10 da D-Liga, trazendo toda a tradição do futsal, com grandes nomes do país, inclusive boa parte dos jogadores da seleção brasileira atuando na D-Liga. A TV Cidade Verde trouxe todos esses detalhes e pôde mostrar um pouquinho mais dessa modalidade que vem ganhando força no mundo e aqui no Brasil. Outra modalidade que deu alegria ao esporte piauiense foi o handebol, através do GHC. Juliano Ramos, que é o coordenador, é o fundador do centro de treinamento, ele fez parte diversas vezes no ano de 2024 das categorias de base da seleção no comando técnico. E atletas também do GHC foram convocados. Recentemente, conseguiu vencer uma competição internacional e com 3 atletas do Piauí. Olha, eu acho que foi uma das, a gente falando de cobertura do esporte, a pior cobertura que a gente teve que fazer. A canoagem é um esporte que tem grande futuro no estado do Piauí. E em José de Freitas, nós temos uma escolinha de canoagem. E eu lembro que a gente começou o dia seguinte com essa notícia de um atleta desaparecido, estava treinando lá na barragem, acabou desaparecido depois que essa canoa virou. Então a gente passou mais de 24 horas acompanhando esse passo a passo. E claro, nessa angústia também dos companheiros de equipe do Lívio, dos pais, do treinador,
para que pudesse realmente encontrar um Lívio depois dele ter caído nas águas aí da barragem do Bezerro, lá em José de Freitas. E aquilo ali foi realmente um golpe poderoso, pesado, em cima da canoagem do estado do Piauí. Quando a gente está acostumado a ver o esporte como uma ferramenta social e não, infelizmente, um momento de acidente, fim de uma vida de um atleta tão novo, foi realmente um dos maiores baques. A seguir, a ameaça do mosquito da dengue, que fez muitas vítimas no Piauí. E os incêndios florestais que deixaram mortos no estado. Voltamos já com Retrospectiva 2024.